mulheres dos profetas, chamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Chegou o credor para levar os meus 2 filhos e também levá-los como escravo. Eliseu então lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe chegaram as vasilhas que ela começou a encher. Cheias as vasilhas, disse ela aos seus filhos: traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. E ela foi e disse ao homem de Deus, disse tudo ao homem de Deus que havia dito: vai, vende. E ele disse: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Nós sabemos que, independentemente de estar a palavra do Velho ou do Novo Testamento, o Senhor sempre tem uma mensagem no nosso coração. E esta noite eu quero, Senhor, que o Senhor ministre nesse tempo a palavra que traz edificação, exortação e consolação, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmão. Quando chegamos no fundo do poço, quando damos com a cara na parede, isso tem 2 interpretações. Ou seja, ou você reage de forma negativa e entrega os pontos, né? E vai para casa chorar, ou então você reage, né? Usa aquela situação, usa aquelas circunstâncias para sobressair. E nós temos visto isso desde a nossa daquilo que nos rodeia, né? Em todos os sentidos. Isso no mundo animal acontece assim. Ou seja, quando o cachorro ou o gato entra em apuros, uma situação uma situação se vê de forma mais clara. Ou seja, ou a situação de recuar, a situação de se esconder, a situação de entregar os pontos, ou a situação de sobressair, ou seja, eu não vou aceitar tal circunstância. Quando nós olhamos para os hinos cantados, né? Eu estava falando ali, eu estava escrevendo os hinos. Foi algo que eu não preparei os hinos, né? Hoje nós pedimos para a nossa secretária trazer alguns hinos, e os hinos foram o seguinte: eu vou viver uma virada em minha vida. Ou seja, o que eu achava estar perdido, situações que realmente, quando nós chegamos ao fundo do poço. Segundo, vou deixar na cruz tudo o que passou. Ou seja, o meu passado, a minha miséria, eu vou levar aonde? Na cruz. Por quê? Porque nós sabemos que numa crise dessa, de darmos com a cara na parede, ou chegarmos ao fundo do poço, resta uma ação, resta uma atitude. É a atitude que me vai levar ou para a morte, desgraça, miséria, ou para a minha vitória. E o meu segundo estado vai ser melhor do que o do primeiro. Depende da minha atitude em meio a essa situação de chegarmos ao fundo do poço. Nosso outro hino era... Cadê? Eu escrevi aqui, Paulo. Se uma porta se fecha aqui, eu vou para casa churumingar. Não, né? Se uma porta se fecha aqui, eu vou atrás de outra porta que se abre ali. Ou seja, para mim nunca será o fim do poço. Para mim nunca será uma parede intransponível. Ainda que o meu cenário seja identificado por isso, é o fundo do poço.
é a parede final, é o fim, né? A gente já ouviu mensagem sobre isso. Quando joga-se Daniel na cova dos leões, o diabo diz, é o fim. E Jesus diz, não, é o começo de uma grande vitória. Quando se coloca o José na cova para morrer, é o fim. José escapa dali, coloca-se na casa de Potifar, a mulher vem, joga-se no cárcere, é o fim. De repente Deus mostra através do governo de Faraó, Faraó traz José para sentar no trono, enquanto o diabo estava pensando era o fim. Deus transformou num começo, por causa da atitude que nós tomamos. Pense nisso, a atitude determina se é o fim do poço, se é o fim da tua vida, ou se é o começo de uma grande vitória. E qual foi o nosso terceiro hino? Se uma porta se abre aqui, se fecha ali, vou ver uma virada, vou deixar na cruz, e ó Deus, tu és o meu Deus, mais ou menos. É isso, não? Forte. O Deus forte. Então nós temos um Deus que Ele não nos livra de vermos o fundo do poço, não nos impede de darmos com a cara na parede, porque Ele quer que nós, de nós mesmos, tomamos uma atitude, e essa atitude é o fator diferencial na nossa vida. Voltamos para a palavra. Diz a Bíblia que essa mulher era a mulher do profeta. Se você estuda um pouquinho o livro de Reis, tanto o primeiro como o segundo, você vai ver que Elias e Eliseu, eles tinham escolas de profeta. Parece um pouco absurdo, né? Ensinar alguém a profetizar, porém nesse tempo era como que ser pastor hoje. Se fosse hoje, diríamos que Elias e Eliseu tinham uma faculdade teológica, um instituto bíblico que preparava pastores, ok? Agora, um instituto que preparava profetas, uma mulher dos filhos de profeta, seu esposo morre. E de repente, a situação até, né? Sem marido, e agora os credores aparecem. Eu creio que já haviam mandado uma carta, se fosse hoje, né? Você tem 30 dias para comparecer com dinheiro, tal. De repente haviam mandado um bilhete, havia escrito lá na porta da casa, né? Quando a mulher acordou de manhã, estava aquele bilhetão desse tamanho. Ou seja, você tem até amanhã, tal hora, para chegar com dinheiro, porque nós vamos levar os teus filhos. Ou seja, a mulher chegou no fundo do poço. A mulher chegou em uma parede onde, humanamente falando, não havia como transpor esta parede. É uma atitude verdadeira, mas são duas atitudes porque se você não toma uma, você tem que tomar outra. É como, por exemplo, se você não serve a Deus, você serve um outro alguém. Não tem como ficar em cima do não sirvo ninguém. Não, é impossível. A atitude, ou você toma ela positivamente para mudar o teu quadro, ou você toma ela negativamente. Não tem como dizer assim, ó, eu vou ficar em cima do muro, esperar para ver o que vai dar. Esse esperar o que vai dar é a atitude negativa. E essa atitude negativa vai te levar, ou vai te manter dentro do poço. E essa mulher recebe essa notícia, com certeza a Bíblia não narra detalhes, mas a Bíblia diz que ela tomou uma atitude. Qual foi a atitude dela? Chamar o profeta de Deus. Ou seja, essa mulher não tinha tanta comunhão com Deus como tinha o seu marido, porque se olhamos a história de um curso teológico, ou uma faculdade bíblica, ou uma escola de profeta, que era o caso de Eliseu, essa mulher, por lógica, ela deveria ter alguma experiência. Ela não teve experiência com Deus do seu marido, mas ela conhecia o pastor do seu marido, que era o Eliseu. E quando a situação aperta, ela toma uma decisão. Em vez de pegar os filhos, fugir, ou ver os filhos morrer, vender os seus filhos, abandonar a casa, como tantas pessoas fazem, ela tomou uma atitude positiva, que é: eu não vou aceitar o fundo do poço. O fundo do poço não será o meu fim de desgraça. O fundo do poço será o começo da minha grande vitória. Até então, a Bíblia não narra detalhes, e ela permite nós darmos uma viajada aí. Sabe o que é você, de uma mulher sem nada para pagar nem um poço da casa, se transformar numa empresária? Porque estamos vendo ali que ela encheu vasilhas de azeite, e agora ela tinha azeite para vender. Ou seja, de alguém que está falido por uma atitude, se transforma numa empresária. Gente, eu tenho azeite para vender aqui. Ontem você estava na miséria. Não foi ontem que tu recebeu uma carta que tu iria perder teus filhos? Não foi ontem que você estava chorando pelos cantos? Não foi ontem, não foi ontem. Ontem foi um
dia que passou na minha vida, mas eu estou vivendo hoje, por causa da atitude de uma mulher. Qual foi a atitude? Quando sentiu o poço, o fundo do poço, sentiu a parede e não podia transpor, tomou uma atitude. A atitude foi chamar o profeta. E a Bíblia diz que quando o profeta chega, eu acho interessante isso, e a gente usa isso de dois sentidos. Eu posso usar isso no sentido positivo, sentido negativo. Sentido negativo, o que tu tens em casa? Nada. Sentido negativo, como nada, alguma coisa tu tem. Sentido positivo, o que tu tem? Nada. Positivo? Positivo por quê? Porque eu não estou me estribando a nada do que eu tenho, eu dependo literalmente de milagre. Sentido positivo, eu não tenho nada. Gente, alguma coisa você tem. Sentido positivo, o que eu tenho não resolve o meu problema e eu não vou me atrelar a ele, eu preciso de um milagre. No sentido negativo, nós vemos que às vezes as pessoas ficam tentando se virar com aquilo que tem, mas sabem que aquilo que tem não vai trazer solução ao tamanho do problema que você está vivendo. Ou seja, nós cantamos um hino que diz: mestre, eu preciso de um milagre. Às vezes nós precisamos do milagre, mas a gente fica com aquele nada ali. Aí eu vou dar um jeitinho por aqui, eu vou ficar nhenhenhã ali. Ei, dê um basta nessa situação. Você precisa de um milagre. Diga que você não tem nada. Para de ficar se enrolando com esse pouquinho, porque esse pouquinho nessa situação não tem condições para te tirar do fundo do poço. Me entenderam? Dois sentidos do não ter nada. E eu pego o lado positivo agora. A mulher chega e diz: olha, Eliseu, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A minha solução está em Deus. Se Ele não mover em minha direção, eu não vou fazer nada. Mas eu tomei a minha atitude. O que eu tinha era uma atitude. E essa atitude eu tomei, que foi mandar te chamar. E eu quero que tu me diga o que fazer. E o Eliseu então manda emprestar vasilhas e ela enche. E o que eu acho lindo, sabe o que é, irmãos? É que às vezes nós não fizemos como essa mulher. A atitude de alguém que busca socorro é a atitude de alguém que depende daquele que lhe socorreu. A atitude de quem busca socorro é a mesma atitude de quem se entrega para aquele que ajudou. Ou seja, muitas vezes nós vamos a Deus quando estamos no fundo do poço, mas quando Deus nos tira do fundo do poço, a gente começa a caminhar sozinho até encontrar um outro poço. E deixa eu lhe dizer que muitas vezes o fundo do poço é provocado por nós mesmos. Na primeira circunstância por ignorância, na segunda por teimosia. Essa mulher não cai no fundo do poço a segunda vez. Por quê? Porque ela entendeu que quem me tirou do poço onde eu estava deve agora, ou merece agora, conduzir a minha história. E ela volta ao profeta e diz assim: profeta, conforme tu falou, aconteceu, e o que eu faço agora? Talvez se fosse nós, diria assim: meus filhos, azeite que não acaba mais, vamos fazer o que nós quiser agora. Meus filhos, deixa o azeite aí, eu vou ao profeta de Deus. Nesse caso, eu vou a Deus entregar o que Ele me deu. Eu vou a Deus oferecer o que Ele me deu. Eu vou a Deus dizer que aquilo que Ele fez na minha vida está feito. Ela poderia sair e fazer o que ela quisesse com o azeite, mas não. A atitude de quem recebe milagre é a atitude de quem se entrega para dar onde veio o milagre. Profeta, aqui está. Deu certo, o azeite está aí. Eu penso que se ela não fosse uma mulher de atitude positiva nesse sentido, primeiro, abrir mão do que tinha, dizer: não tenho nada, porque o que eu tenho não vai resolver o meu problema. O grande problema nosso é que às vezes a gente fica se enrolando com o que nós temos e esquecemos que o que nós temos é como que um pouco vai cavar mais um buraco fundo que é onde já estamos. Às vezes a gente se esquece que a bagagem que nós carregamos, as experiências que nós temos, os recursos que nós fica se enrolando com ele. E essa mulher diz assim: eu não tenho nada. Sabe por que eu não tenho nada? Porque o meu milagre, ou o fundo do poço que eu me encontro, ou a parede que eu cheguei, não é suficiente com aquilo que eu tenho. Eu preciso de um milagre. E muitas vezes acontece conosco. Nós recebemos o milagre, e quando recebemos o milagre, sabe o que a gente faz? Quem sabe? A gente quer administrar o milagre. A gente fica tão preocupado em botar o milagre que a gente esquece de quem fez o milagre. A gente sai: milagre, essa vida, azeite que não acaba mais. Vou vender pela plaquinha aí, meu filho, corre lá,
vai lá no Office Depot, lá compra aquela plaquinha, vende esse azeite, vamos fazer um negócio chique, não, vamos abrir um website, porque daí a gente já pode vender um pouquinho mais caro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho de negócio aí, vamos aumentar esse azeite, bora, eu vou me virar, eu agora não preciso mais isso. Mãe, e o profeta? Esquece, mas já estava assim, está aqui, esquece, bora, vamos trabalhar, vamos vender, vamos produzir. Ei, a minha atitude, a atitude de quem recebe, é a atitude de quem se entrega. O salmista, quando ele escreve o salmo de número 142, se não me foge embora, 124, é o salmo, esquece esse número. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Aí ele fica pensando, é verdade. Aí ele começa a dizer assim, sabe o que? Eu tenho alguma coisa para dizer. Ele diz assim, ó, tomarei o cálice da minha salvação, pagarei os meus votos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Aquele que me deu vai ser o primeiro a receber. Aquele que me tirou do fundo do poço vai ser o primeiro a me receber. Aquele que reconheceu a minha miséria e pôde me abraçar no meio da lama vai ser o primeiro que vai me receber o meu abraço, limpinho como eu estou, curado como eu estou, transformado como eu estou. E essa mulher volta ao profeta e diz assim, olha profeta, o que você falou deu certo e o azeite está aqui, agora fazer o quê? Quando chegamos no fundo do poço, duas atitudes, uma que vale. A tua atitude vai determinar se realmente é o fundo do poço para desgraça ou é o fundo do poço para graça. É o fundo do poço do teu fim ou é o fundo do poço para a tua miséria? Por exemplo, que nós tivemos aí, quando houve a separação do casal, foi o fim ou não foi esse fim para você? Eu lembro quando o Silvino chegou na igreja, chorando, é o fim, eu só quero a minha família de volta. Ou seja, Deus permite a desgraça de uma família para poder tornar essa família cheia de graça. E no meio do fim ele tomou uma atitude. Wesley, esse cara aqui era crente, esse cara um dia falou de Jesus para mim, não sei se foi assim, só estou conjecturando. E quando o Wesley me procurou, foi justamente isso que ele disse, pastor, tem um amigo meu que trabalhou no jornal, então ele está desesperado, o casamento dele está acabado, tá? Ele me procurou e ele quer visitar, eu digo, traz ele para nós, é desse tipo de gente que nós precisamos. Ou seja, chegou no fundo do poço. Sabe por que tem que chegar no fundo? Porque a gente é teimoso e a gente fica cavando. O fundo tinha 10 metros, e tem gente teimoso que fica cavando e esse fundo já ficou 15 metros. Em vez de ser igual a mulher, ei, não tenho nada. Ele fica cavando, não, eu tenho que dar um jeito, se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer assim vai dar certo, e vai cavando, meu filho. A questão que determina o fundo do poço é você mesmo. Se você continuar cavando esse fundo, sempre será fundo, mas será fundo de 15, de 20, de 30, de 40. A questão não é o comprimento do poço que você está. A situação é que você já chegou no fundo do poço. E se você leva 10 dias ou 20 dias cavando, o fundo sempre vai ser o mesmo. E quando eles correram lá e tal, Jesus abraçaram, Jesus chegou, e Jesus disse assim, não é o fim não, é o começo. Vou te dar mais uma filha, toma uma Ana para aprender aí. Pensa que acabou o choro? Toma uma Ana aí de regalo. O que Deus faz? Quando nós chegamos no fundo do poço, nós precisamos tomar a atitude dessa mulher. Nós temos outras histórias, e eu até pensei que nós ia ser rápido, tem tanta coisa aí. Há uma outra viúva que acontece no livro de Reis. O livro de Reis é cheio de histórias lindas. Essa viúva tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer o último bolo, e o profeta Elias chega e manda fazer primeiro para ele. E eu creio que ela olha para Elias, Elias, eu já estou desgraçada da vida e tu me desgraça mais ainda. Quer dizer, eu só tenho um bolinho, tu pega esse bolinho, já estou no fundo do poço. Toma a tua atitude. Qual é a tua atitude? Bom, eu tenho um pouquinho, mas lembra-se que para que Deus haja, nós temos que ter nada. Essa mulher tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O profeta disse assim, filha, enquanto tiver pouquinho, esse é o lado positivo agora, enquanto tiver pouquinho, eu não posso entrar em ação, porque você fica se amarrando com esse pouquinho aí. Tem pouquinho aí? Tem. Então traz cá, faz um bolo para mim, vai me acabar com esse pouquinho.
A hora que eu comer esse pouquinho, a hora que o pouquinho acabar, tu não tiver nada, o milagre vai acontecer. E ela vai correndo, ela não quer saber, bom, a história é essa, vamos embora. E a Bíblia diz que ela faz o bolinho, entrega para o Eliseu, o Elias come, e o Elias diz assim, assim diz o Senhor, porque não tem mais nada, então não vai faltar o azeite e a farinha da panela. E a Bíblia diz que essa mulher virou uma maior festa na vida dela, porque ela entendeu que quando Deus quer agir, os meus recursos, os meus subterfúgios, as ferramentas que eu estou acostumado a usar, devem ser entregues. Eu devo tirar a minha give up, como diz o americano. Eu tenho que me entregar e dizer assim, eu não tenho mais nada. E eu falei anteriormente que o fundo do poço é gerado. O que eu falei mesmo? Vocês lembram? O fundo do poço acontece quando Deus, não, por ignorância ou por teimosia, né? O fundo do poço acontece quando nós, no caso deles, ignorância, ou seja, não conhece Jesus, aí nas decisões de tentativa de acertar, um erra e acaba caindo no fundo do poço. E Jesus, mas existe o fundo do poço da teimosia, de pessoas que, ou seja, não querem abrir mão do que tem no sentido físico, daquilo que eu aprendi, mas eu tenho, já faz tanto tempo, Deus precisa agir na minha vida, mas eu preciso dizer que não tenho nada, eu preciso abrir mão daquilo. E a Bíblia conta a história de um outro homem também, no livro de Reis, chamado Naamã, um homem que fisicamente, posicionalmente falando, socialmente, era um homem que tinha muita coisa. A Bíblia declara ele como um chefe do exército, o rei da Síria. E olha que através dele, diz a Bíblia, que Deus havia dado o livramento. Não somente era um homem capaz, no seu sentido de ser chefe de um exército, mas também era um homem que havia tido experiências com Deus. Porém a Bíblia enumera uma série de qualidades física, natural, social, e revela o seu pior defeito, que era ter lepra. A Bíblia diz que ele era um homem leproso. Ou seja, a lepra serviu para que Naamã chegasse ao fundo do poço e pudesse reconhecer o milagre de Deus. Porque até então Naamã tinha um certo conhecimento, até porque a misericórdia dele, quando ele levou uma menina cativa, ele conhecia de Deus, mas não vivia para Deus. E aí está a grande diferença, onde Deus permite ele chegar no fundo do poço com a sua lepra. Quem sabe com o seu dinheiro havia recorrido todos os médicos, macumba, santo, garrafada e um monte de chá, e não havia acontecido nada, porque Deus permitiu Naamã chegar no fundo do poço para reconhecer que tudo aquilo que ele tinha, ou tudo aquilo que ele era, servia para nada, porque no fundo do poço você não é nada. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa noite, e foi o versículo que a Potira leu, que, como é que é, Potira? Você tem ele aí ou já fechou? Provérbios 17. Ama um amigo, e na angústia Encontra o irmão. nasce o quê? O irmão. Fique de pé. Ou seja, você pode ter amigos, isso é a coisa mais linda que tem, mas Jesus esta noite quer ser o seu irmão, e por isso que Ele permite nós entrarmos no fundo do poço, no momento da angústia. Você tem uma atitude a tomar, ou você toma a atitude dessa mulher, buscar o homem de Deus, nesse caso, buscar Deus. E se você buscar Deus, você vai encontrar, mas quando você encontrar a tua bênção, não esqueça de Deus. Faça como essa mulher, volte até lá e diga: Deus, aqui está a família que tu recuperou. Essa família estava destruída, tu recuperou, Senhor? Aqui está ela. Deus, meu trabalho estava destruído, tu recuperou, Senhor? Aqui está ele. O meu sentimento, eu como pessoa estava destruído, desacreditado, desmoralizado. O Senhor recuperou? Aqui está essa pessoa, já transformada, já moralizada, já com um novo look, né? Um novo look para servir ao Senhor. Mas quando isso não acontece, nós caímos no fundo do poço novamente. E agora não mais por ignorância, mas por teimosia. E muitas vezes esse fundo do poço pode sacrificar certos valores, que quem sabe que nós podemos até sair do fundo do poço, mas não recuperarmos certos valores. Nunca mais. Os hinos esta noite nos levou para um momento como esse, um momento realmente de nós reconhecermos que há um Deus que está de braço cruzado, não porque eu não faço diferença,
está de braços cruzados não porque está alheio àquilo que está passando, mas está de braços cruzados esperando que eu me desfaça dos meus recursos naturais e físicos e diga como essa mulher: eu não tenho nada, se tu não fizeres alguma coisa, eles vão vir tomar os meus filhos, a minha casa vai ser destruída, a minha vida vai acabar, eu dependo única e exclusivamente de ti. Cheguei no fundo do poço. E aí o homem de Deus diz: há uma solução. Há uma solução. Você quer essa solução essa noite? Alguém que deseja uma oração? Nós queremos orar. Eu creio que Deus falou no nosso coração, amém? Querido Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder saber que Tu te preocupas conosco. Deus, como é maravilhoso saber que o fundo do poço parece algo completamente estranho, mas ele não é o fundo do poço. O fim não é o fim, é o começo. Porque é o fim de andarmos conforme as nossas próprias concupiscências, com os nossos próprios olhos, e o começo de andar na direção do Senhor. É o fim dos recursos usados até aqui, naturais, físicos, humanos, carnais, e é o início de começar a usar os recursos espirituais. Pai eterno, eu quero te agradecer esta noite por esta palavra que o Senhor falou no nosso coração. Ajuda-nos a termos a atitude desta mulher. E ainda quando sairmos do fundo do poço, já como homens vitoriosos, já com as promessas na mão, já com os recursos realizados, já com a família transformada, que nós possamos continuar fazendo como ela, voltar ao Senhor e dizer: aqui está a bênção, aqui está a vitória. Não deixa nós nos esquecermos. A tua palavra mesmo nos fala, Senhor, que nós não podemos nos esquecer do dia das coisas pequenas, porque foi ali que o Senhor nos apresentou as grandes. Pai, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra e louvar a Ti pela Tua igreja esta noite. Senhor amado, no nome de Jesus, que tenhamos o Senhor cada dia mais perto como o nosso amigo, como aquele que tem a solução para o nosso problema, e que paramos de ficar usando os recursos que não resolvem o nosso problema, que paramos de continuar cavando os nossos poços como quem não aceita que é o fim, mas o fim sempre estará ali. Alguém que cava o seu poço para justificar que não está no fim, Senhor. Não, Deus, não deixa nós sermos tolos, ignorantes. Não deixa nós continuarmos patinando, Senhor. Cavando. E até justificando: não, eu não posso parar. Esta noite é noite de tempo de parar, é tempo de dizer: eu não tenho nada, é tempo de dizer: chega, é tempo de dizer: eu desisto de buscar com as minhas mãos, eu desisto de insistir com a minha experiência, eu entrego a Ti, Senhor. E esta noite eu sei que Tu estás aqui para receber essa palavra final, é o fundo do poço. Oh amigo Jesus, obrigado pela Tua presença esta noite. Que o meu irmão e a minha irmã pare de ficar patinando. Pare. Oh, Deus te manda parar de ficar patinando, de ficar justificando. Deus manda tu te entregar completamente. Reconheça que é o fim do poço, não porque vai ser a tua desgraça, vai ser o começo da tua grande vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Interessante que às vezes a gente sempre pode pregar sobre isso. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode aceitar, você tem que correr. E hoje é o contrário. Hoje Deus diz assim: para de ficar se enganando a si mesmo, para de ficar patinando, para de ficar querer justificar, cavar para não dizer que está no fundo. O fundo já chegou. A tua vitória virá quando você dizer: eu não tenho mais nada,
Deus socorro, vida. Amém?